poder extraordinário da fé. Amém? Quantos aqui já experimentaram esse poder extraordinário da fé em sua vida? Você já esteve em um ponto em sua vida aonde você se viu de repente assim, em uma situação tão difícil, em uma situação talvez encurralado, talvez pressionado, talvez diante de uma notícia ruim, de um quadro ruim, e você sabe que a fé foi o fator decisivo para mover aquela situação. Quem já experimentou por isso? Eu já passei por muitas e muitas situações na minha vida, mas eu não quero falar das minhas experiências, eu quero falar da palavra de Deus, mas eu sei desse poder extraordinário que a fé tem. Amém? E nós vamos então ler Marcos capítulo 11. Nós vamos começar no versículo 22, aí já fica bem respaldada a coisa. Marcos 11, 22, diz bem assim: então disse Jesus aos seus discípulos, disse o que, amados? Tenham fé em Deus. Na versão original, nós já pregamos aqui umas 500 vezes, falando que essa parte no original não é tenha fé em Deus, mas tenha a fé do tipo da fé de Deus. É completamente diferente. Ter fé em Deus, você sai por aí perguntando quantas pessoas não dizem que tem fé em Deus, não é? Não é verdade? Você tem fé em Deus? Tenho. Tem fé em Deus? Tenho. Você crê na cura? Se Deus quiser. Olha, reparem, né? Então assim, é uma fé muito relativa às circunstâncias. Mas quando a palavra diz, tende a fé do tipo da fé de Deus, então isso mostra uma qualidade de fé diferente da fé comum. Então nós temos que ter essa fé do tipo da fé de Deus, e o poder extraordinário da fé é exatamente esse aqui, é o poder que de fato opera quando nós agimos à altura da palavra de Deus. E contextualizando aqui, por que Jesus disse isso para os discípulos? Tenham a fé do tipo da fé de Deus. Por que ele disse isso? Porque os discípulos ficaram impressionados, porque Jesus no dia anterior havia olhado para aquela figueira e não encontrando figos nela, ele disse o que para ela? Ninguém nunca mais coma fruto de ti. Ele ali com a sua palavra amaldiçoou aquela figueira. E então, no dia seguinte, quando os discípulos passam por aquele mesmo lugar, o que é que eles encontram? A figueira seca, desde as raízes. E eles ficaram assim impressionados, porque como com apenas uma palavra pode-se mudar algo físico e natural, não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Como alguém pode simplesmente chegar para uma figueira e amaldiçoar a figueira? E a figueira secar desde as raízes. Então os discípulos ficaram assim impressionados com isso. E aí então Jesus se volta para eles e diz assim: tenham fé, ou seja, a fé do tipo da fé de Deus, que é aquela fé que fala e as coisas acontecem de modo extraordinário e sobrenatural. Quantos querem isso na sua vida? Diga, eu quero ver na minha vida as coisas acontecerem de modo extraordinário e sobrenatural. Agora, essa fé, que é a fé do tipo da fé de Deus, não é uma coisa abstrata. Porque tem pessoas que pensam que a fé é algo abstrato, sim ou não? Você já ouviu alguém dizer bem assim, que a fé é um tiro no escuro?
Quem já ouviu isso? A fé é um tiro no escuro, ou seja, é algo que abstrato. Se der, você acerta. Se der, você consegue. Se der, vai dar certo. Se e sempre com si. Mas a palavra não define fé como algo abstrato, não define fé como algo assim, com uma condição de si. A fé não, a fé, do tipo da fé de Deus, ela é uma fé muito bem fundamentada. Amém? E você vai entender que é importante você também fundamentar muito bem a sua fé. Porque se você tiver a sua fé muito bem fundamentada, você vai viver o poder extraordinário que essa fé é capaz de fazer. Amém? Agora já falamos também aqui outras vezes que Deus faz milagres, mas não faz o quê? Absurdos. Porque existem pessoas que querem usar a fé assim ainda para coisas absurdas, não é? Eles querem chegar assim, determinar algumas coisas que não funcionam assim, e aí muitas vezes as pessoas agem assim de uma maneira imatura. Exemplo, eu já vi pessoas que chegaram e falaram assim: eu quero uma Ferrari, eu vou decretar que essa Ferrari vai ser minha. Quem aqui já viu uma Ferrari em Aracaju? Nunca. Uma Ferrari não teria nem condições de andar nas ruas de Aracaju, com tanto buraco. Não teria condições. Tem uma propaganda, inclusive, da Hyundai, que a Hyundai fala de um dos seus carros, dizendo assim: esse carro foi produzido e adaptado para rodar no Brasil. E aí mostra a buraqueira. Repara que vergonha. Então você não vai ver uma Ferrari em lugares assim. Eu nunca vi. Eu já estive nos Estados Unidos, vi muitos carros, não lembro nem ter visto lá uma Ferrari, e andei em algumas cidades, como Miami, que tem muitas, em lugares top, mas assim, não vi. Mas lá eu sei. Eu dirigi com Sandra, com a minha família, por 1.900 quilômetros, como daqui em São Paulo, e não passei por um buraco. Um buraco sequer eu não passei. Eu dirigi por quase 16 horas sem parar, não deu nem sono. Então a pessoa fala assim: eu tomo posse de uma Ferrari. Aí é tolice, não é fé. Os irmãos estão entendendo? Então assim, não é essa fé que a gente está falando assim de tolice, mas quer dizer com isso que você não pode usar a fé para se apropriar de algumas coisas? Pode. Você não pode usar então a fé para chamar a existência? Pode. E nós vamos falar sobre isso, sobre o poder extraordinário da fé, mas não de uma fé tola e cega. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, em que é que essa fé é embasada? Hebreus 11 diz o que para a gente? Hebreus 11 define a fé. Algumas coisas na Bíblia, para você entender, você tem que recorrer a outras verdades paralelas para entender um assunto. Mas, por exemplo, quando a palavra fala sobre o amor, aí em 1 Coríntios capítulo 13 diz: o amor aí já explica o que é o amor, não é assim? 1 Coríntios capítulo 13. Quando fala sobre o fruto do Espírito, em Gálatas 5, 19 em diante, diz bem assim: o fruto do Espírito e aí já diz o que é o fruto, já está explicado. E a fé, a Bíblia já diz o que é fé. Então você não pode aceitar uma opinião a respeito da fé como algo tolo. A fé é um tiro no escuro. Não, a fé é muito difícil de entender. Não, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, abra comigo aí por favor em sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, vejam todos comigo, Hebreus capítulo 11, já está claro dizendo sobre o que é a fé. Quem já encontrou pode dizer amém? Amém. Hebreus capítulo 11, diz o que é a fé aí, irmãos? Ou está dizendo que a fé é algo abstrato? Diz o que é a fé?
Aí diz que a fé é algo mais ou menos. Aí diz que a fé é algo abstrato. Que a fé é uma coisa assim que se der certo Deus atende você. Não, diz o quê? Na sua versão. Normalmente as versões sem ser a NVT, que é a minha, depois eu vou ler. Diz bem assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a convicção dos fatos que não se veem. Amém? Então a fé é o firme fundamento. Amém? Irmãos, o que é um firme fundamento? Agora então vamos para outra explicação. O que é um firme fundamento? O que é um firme fundamento? Você já se colocou em cima de uma plataforma, de um lugar que você não está bem seguro? Quando você pisa em um barco, você se sente seguro quando pisa em um barco? E se o barco for pequeno? Quem aqui já pisou em uma jangada pequena? Em um barquinho? Já pisou no barquinho, que é aquela coisa que você não sente o quê? Por quê? O barco tem fundamento? Não. O barco, para ter estabilidade, depende de muitas coisas, mas não tem. Eu uma vez no Rio, eu desmaiei em Angra dos Reis, estava com a minha família, eu desmaiei, que eu dei um pulo no pier, fui nadando, quando eu voltei, eu desmaiei e passei todo aquele dia tonto, não é? Todo dia tonto, fiquei muito mal. E no dia seguinte, nós fomos passear novamente lá, fazer um passeio de lancha, e eu estava em um outro pier, agora para poder embarcar na lancha, e enquanto eu aguardava a lancha, eu senti aquele negócio se movendo. Aí eu falei: meu Deus, estou passando mal de novo, meu pai, misericórdia, estou tonto de novo. Eu estou vendo aqui esse negócio, esse piso todo se movendo. Aí eu fui, saí daquele lugar, sentei num banquinho lá fora, no gramado, e quando eu fiquei sentado no banco, aí eu olhei e vi que, na verdade, ali não era um pier construído, era um pier sobre a água. Então eu não estava tonto de novo, eu não estava tendo mal-estar, pensando que eu estava novamente passando mal. Era porque eu estava em cima de um lugar que era flutuante, assim, sobre a água. Então, o firme fundamento é isso aqui. Você está em um prédio que tem uma grande estrutura, e essa estrutura aqui está muito bem o quê? Fundamentada. Então, o firme fundamento da fé consiste em você conhecer muito bem o caráter de Deus. Conhecer muito bem a sua palavra. Então, se você conhece muito bem o caráter de Deus, por meio da sua palavra, você está o quê? Firme. Está seguro. Amém? Mas se você não conhece o caráter de Deus, você fica como? Você fica firme na fé? Você fica como? Como diz Tiago, como aquele que duvida, que é semelhante à onda do mar, que fica sempre oscilando. Diz: não pense tal pessoa que vai receber de Deus coisa alguma, porque não vai receber nada. Então, a fé que é extraordinária, essa fé que ela é muito bem fundamentada, é muito bem alicerçada, porque você conhece muito bem o caráter de Deus. Amém? Aí você passa, por exemplo, por uma enfermidade, alguém diz: está ruim, vai morrer com essa doença. Aí aquele que acha que a fé é um tiro no escuro diz: mas se Deus quiser não, se Deus quiser não vai ser assim não, é porque, né, se Deus quiser não. Aí ele fica assim, na dúvida. Mas aquele que conhece o caráter de Deus diz: eu não aceito doença, eu não aceito enfermidade, não é a vontade de Deus. Amém? Mas aquele que não conhece a palavra, ainda que chegue um profeta e diga: olhe, Deus está me mostrando que você está com o pé na cova. Eita, Michele chega e falou ali: eita. Aí você vai dizer o que para um profeta desse, se você não conhece a palavra? Ai, Deus tenha misericórdia. Não é assim? Se não conhece. Mas se você conhece a palavra, você fala: está repreendido em nome de Jesus, eu vou viver os anos da minha vida que Deus tem determinado para mim. Então faz muita diferença. Então, quando ele diz que a fé é o firme fundamento, é isso. Você está muito bem fundamentado na palavra de Deus.
Por isso que a fé do tipo de Deus é o próprio Deus. Amém? Porque Deus, ele não vai negar a si mesmo. A Bíblia diz que não havendo ninguém superior por quem jurar, Deus jurou pela sua própria palavra. Então Deus está ancorado, aliançado com a sua própria palavra. Então, se você quer viver o poder extraordinário da fé, você precisa alicerçar a sua vida na palavra de Deus. Amém, amados? Agora, isso é determinante para você. Não quer dizer que você vai ver o poder extraordinário da fé na vida de outras pessoas, porque aí depende da ação delas. Estão entendendo? Então você não pode chegar, por exemplo, eu posso chegar para alguém que está enfermo e dizer: olha, eu creio na sua cura, eu creio no seu milagre, vamos orar juntos e crer juntos, mas eu não posso determinar pela minha fé que a pessoa doente vai ficar o quê? Curado. Porque tem que ter a ação dela também de crer, de fé. Amém, queridos? A não ser quando é alguém, como por exemplo, quando é um filho seu, uma criança, debaixo da sua autoridade espiritual, que a criança não pode ainda exercer fé, e aí são os pais, que são os tutores da criança, ilegalmente, espiritualmente, pode exercer fé para as crianças, pelo seu filho, mas chega uma hora quando eles crescem, como Felipe e Henrique, cara, eles têm que se virar nos 30, que a minha fé pode apoiá-los, mas não decidir o futuro deles. O futuro deles é decidido pelas experiências e pela prática deles. Eu posso influenciar e inspirar. Quantos estão entendendo? Diga: eu quero viver o extraordinário poder da fé. Então, eu poderia explorar muitas coisas só em Hebreus capítulo 11, dando essa definição, mas eu não quero bater muito nesse assunto de Hebreus capítulo 11, versículo 1, porque já é um assunto aqui bastante corriqueiramente falado na igreja. Eu quero me concentrar aqui em outros pontos, até porque aqueles que já são mais antigos já ouviram bastante sobre esse assunto. Mas como estamos em Hebreus capítulo 11, eu quero que vocês agora sejam inspirados a olhar para essa galeria da fé que tem aqui. Diga comigo: a galeria da fé. Então nós temos aqui assim, olha, Hebreus capítulo 10 termina falando sobre duas coisas: perseverança e fé. Inclusive diz bem assim, que o justo viverá pela fé. E é tão maravilhoso a forma como o escritor de Hebreus coloca as coisas em ordem, que Hebreus capítulo 11 está muito bem posicionado. Porque quando ele chega no capítulo 10, nos últimos versículos, e nos empurra para dizer bem assim: olha, você tem que perseverar, no versículo 35, você precisa perseverar e tudo mais. E depois ele fala no 38, o justo viverá pela fé. Aí poderia ficar algo assim: mas como vai ser? Como é essa fé? Então ele vai, esclarece no capítulo 11, no versículo 1, que você leu, definindo o que é fé. E depois então ele vai mostrar os exemplos, amados, extraordinários do poder da fé. Sempre que eu vou orar por alguém com algum problema de saúde, alguma coisa, eu peço para que a pessoa leia dois textos. Eu digo: olha, ou você leia Marcos capítulo 5, que fala sobre cura, ou você leia Hebreus 11, porque ali está uma galeria da fé. E Hebreus 11, ele destaca muitas realizações que foram manifestas por meio de quê? Da fé. E aí você tem a fé para muitas coisas. Você tem, por exemplo, aquela fé que diz bem assim, que pela fé entendemos, no versículo 3, que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se originou daquilo que não se vê. Ou seja, foi a fé quem trouxe à tona aquilo que ninguém via. Agora, trazer à tona não quer dizer que não existia. Por isso que diz que a fé
é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Não diz que não é que não existe. Você não vê é uma coisa, não existir é outra, correto? Quantos estão vendo? Quantas crianças tem lá embaixo na sala das crianças agora? Você não está vendo, mas tem crianças lá embaixo. Então o fato de você não ver, não nega o quê? A existência. Por isso que a fé é a certeza daquilo que você não está vendo, mas existe. E diz-me assim, que aqui no versículo 3, que foi pela fé que Deus então, Ele trouxe à tona a existência, aquilo que nos olhos naturais ninguém o quê? Ninguém via. A fé tem esse poder. Diga comigo, a fé tem esse poder de trazer à tona, de trazer à existência aquilo que eu não vejo, no entanto eu creio. Amém? Então o que é que você crê em sua vida que você não está vendo? O que é que você não está vendo você crê? Você crê numa vida próspera? Amém? Então você tem que se ver como? Próspero. Diga, eu sou próspero. Não, pastor, mas eu sou realista. Realista? A palavra diz assim, Joel, diga ao fraco, eu sou o quê? Mas o realista, não, o realista vai dizer, eu sou fraco mesmo. Eu estou todo quebrado. Você é realista ou é uma pessoa de fé? Então, se você é de fé, você não vai dizer, diga ao fraco, eu sou fraco. Diga ao fraco, eu sou forte. É isso que você é. Então, você vai chamar à existência aquilo que você crê, não aquilo que você vê. Aquilo que você está vendo, você não ignora, você chama à existência outra realidade. A realidade da palavra de Deus, daquilo que você conhece acerca da palavra de Deus. E aí você começa a chamar a existência. Aí agora eu entro naquela questão do que eu disse, das pessoas que de uma maneira extrema, elas chamam a existência coisas assim, absurdas. Como, por exemplo, aquela pessoa que não tem nenhum carro ainda, não tem carro, e ele fala, mas eu chamo a existência uma Ferrari, é 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 uma Ferrari, pronto. Eu não abro mão, eu vou morrer crendo na Ferrari. Pois tu vai morrer crendo mesmo. Tá até dizendo isso. Mas, ao invés disso, deveria começar a chamar a existência, talvez, uma bicicleta. Está amarrado. E você quer começar por onde? Para você começar pelo um carrão, só se for jogando, nesses jogos de azar. E aí não é nem certo você ganhar. Agora, se você trilhar o caminho da palavra, Salmo 1 diz que você vai ser próspero e bem-sucedido em tudo quanto você fizer. Então você pode começar por uma bicicleta. Você depois pode trocar a bicicleta. Aí você pode comprar uma moto e ungir, consagrar e tudo mais para poder ter segurança, né? Cercar os anjos, clamar, muita coisa. E aí você então compra uma moto. E depois então você compra um carro. E de repente você compra um carro mais simples, não aquele carro ainda de quê? Dos sonhos. E você vai chamando a existência. Só que eu conheço muitas pessoas que às vezes ainda moram de aluguel e estão chamando a existência uma mansão na 13 de julho. Os irmãos estão entendendo? Então você fala, não, eu vou sair do aluguel, eu vou comprar meu apartamento, vou comprar financiado, eu vou comprar assim, depois eu vou trocar, eu vou trocar e eu vou trocar. Quantos têm prosperado assim? Não é assim? Gradativamente. É assim que você prospera, é assim que Deus realiza. Então a fé chama o quê? A existência. A fé também, amados, ela opera para a gente até ofertar para Deus de modo agradável. Ele diz bem assim, no próximo versículo, diz assim, olha, versículo 4 agora. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou as suas ofertas. Ou seja, Abel ofertou para Deus de modo que
agradável. Guarda essa palavra comigo, diga, eu vou ofertar de modo agradável. E existe então o outro lado, ofertar para Deus sem ser de modo agradável? Tem ou não tem? Tem. Como era no Antigo Testamento, a oferta aqui para Deus não era agradável? Quando trazia os animais impuros, se o animal fosse defeituoso, não era para Deus o quê? Uma oferta agradável. Então existe um padrão de oferta que agrada a Deus. E esse padrão não é determinado pela quantidade daquilo que você dá. Porque Jesus viu uma multidão, os homens ricos colocarem grandes somas de dinheiro. E viu também uma viúva colocar algumas poucas, o quê? Moedas. E das duas ofertas, a que foi que mais agradou a Jesus e a Deus? Foi a que deu mais ou a que fez da maneira correta para Deus? Da maneira correta. Então, existe uma forma bíblica de que você oferta, e quando você oferta biblicamente, você experimenta o poder extraordinário daquela semente que você planta, daquela oferta que você dá para Deus. Amém? Diga, eu vou ofertar de modo agradável. Essa fé também a gente aplica era para agradarmos a Deus, como diz bem assim no versículo 5, pela fé Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Quantos querem isso aqui? Quantos querem ser levados para o céu sem ver a morte? Só pelo arrebatamento, tá? Só pelo arrebatamento. Aí você não pode ficar, eu tenho fé que eu não vou morrer, eu vou ser também arrebatado como Enoque, como Elias. Só no arrebatamento. Se não for pelo arrebatamento, nem tem essa exceção mais, porque Deus só levou 2 homens assim, e com um propósito lá em Apocalipse revelado, que são as 2 oliveiras que estão diante dele. Amém? Fora esses 2, não tem mais nenhuma outra exceção. Então, nós cremos no arrebatamento, mas também ficamos prontos para que, se o Senhor chamar, está pronto para ir. Amém ou não amém? Amém, é assim. Essa semana eu fiz o culto fúnebre da irmã do pastor Heleno, que partiu com 73 anos de idade. Então a gente tem na vida situações adversas, mas partiu para o Senhor com Deus. Amém? Então a fé, ela também aplica-se para vivermos para Deus de modo que agradável. É você ter um padrão de vida que agrada a quem? A Deus. Enoque não foi um homem que agradou a Deus de uma maneira subjetiva. A Bíblia diz que as pessoas naquela época davam testemunho de que Enoque agradava a quem? A Deus. E as pessoas, elas pensam que a fé só deve ser aplicada para se obter as coisas de Deus. E não é assim. A fé também é para o nosso culto a Deus. A fé também é para a nossa oração, a fé é para o nosso relacionamento, a fé é para a nossa doação, a fé é para o nosso amor, a fé é para agradá-lo em tudo. Quantos podem dizer amém? Amém? Agora, essa fé também que agrada, ela é uma fé para realizações. E aí nós temos um homem chamado Noé, que recebeu um comando de Deus e pela fé construiu uma arca. Irmãos, ali teve fé envolvida ou não? Sim. Você acha que foi fácil para Noé construir uma arca? Não foi nada fácil. E você sabe quantas pessoas Noé ganhou para Jesus? Para Deus, para salvar naquele mundo? Apenas ele e a sua própria família. Mas ele cumpriu com a sua missão diante de quem? De Deus. Aqui mostra que a fé é poderosa para grandes realizações. E se você de repente tem um projeto, tem um negócio, tem uma empresa, tem algo que você faz, que você sonha, que você desenvolve, que você está desenvolvendo, ainda orando para realizar, saiba que pela fé é possível você fazer isso. A fé nos leva a grandes realizações, irmãos.
Irmãos, tem pessoas no mundo fazendo grandes realizações, aplicando os princípios da palavra e nem tendo o conhecimento que nós temos. Com um pequeno conhecimento, as pessoas começam a aplicar a palavra e crescem. E o crente que tem o Espírito Santo, que deveria potencialmente conhecer a palavra e realizar muito mais, não faz. A palavra diz em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Diga, a fé é capaz de fazer grandes realizações. Então, quando você vai lendo essa galeria da fé, você vai vendo aí os destaques. Ele fala de Abraão, que recebeu um comando para sair da sua terra, obedeceu a Deus e Deus o fez próspero. Ele falando sobre Isaac, que obedeceu a Deus, então Deus o fez próspero. Jacó obedeceu a Deus pela fé e Jacó foi um homem próspero. José foi um homem que obedeceu a Deus, que andou na palavra de Deus, e a Bíblia destaca o andar de José, de Jacó, de José, desses grandes homens, e você vai tendo aqui toda uma galeria da fé, de grandes atos de fé. E é interessante, quando chega no versículo 34 de Hebreus 11, ele diz bem assim, olha, eu não tenho mais nem condições de falar dos demais patriarcas, eu não tenho mais condições de falar nem dos profetas, porque imagine se ele fosse escrever das obras de fé que Elias fez, se ele fosse escrever sobre a fé de Eliseu, se fosse escrever sobre a fé de Daniel. Eu acabei de ler essa semana Daniel, meu Deus, que homem extraordinário de fé. Dos outros profetas, então eles não vai dar para colocar tudo aqui em Hebreus, mas eu não encontro na própria Bíblia. Então, toda essa galeria de fé é para nos inspirar. Então, eu quero usar aqui um exemplo. Digamos assim, vem aqui, Fábio, você representa Abel, que ofereceu uma oferta para Deus que agradou. Vem cá. Vamos montar aqui uma galeria de fé. Fica aqui do meu lado. Antônio, vem cá, você representa Noé, o homem que construiu uma arca. Pronto, vem cá. Arthur, você vai representar Enoque, que foi arrebatado. Fica ali, também, a galeria da fé. Pronto, venha para cá. Você vai representar Felipe e Abraão, venha para cá. Edson vai representar Isaac, venha para cá, Edson. Você vai representar Jacó, venha para cá. Pedro, Jacó. Venha. Ginaldo vai representar José, venha para cá. José pequeno. José, a galeria da fé, não é assim que está montada? Vamos falar, Silas, vem cá, você vai representar Davi. Rafael, vem cá, você vai representar Golias, não, você vai representar o outro lado. Você vai representar Samuel, um profeta do Senhor. Amém? A galeria da fé sendo montada dos homens, aqui, na galeria, dos homens que fizeram grandes obras para quem? Para Deus. Marcos, vem cá, vai representar Zaqueu. Não representa não, isso já é a verdade, né? Elias, fica aqui, Elias, pronto. Aí eu poderia pegar outros exemplos, no capítulo 34, vou botar a Fábia para representar Débora, pronto, a guerreira valente, amém? Venha para cá, Natália, vai representar Esté, que foi aquela mulher que salvou uma nação. Quem quer representar Raabe agora? Ninguém quer, né? Ninguém quer, não? Então, ninguém quer, não. Não, deixa quieto aí. Essa parte aí, deixa quieto, também. Então, chamar quem? Não, deixa quieto. Pronto, vem você representar Raabe. Está doido para vir, né? Vem. Não, Raabe, venha. Deixa o seu passado para lá. Deixa o passado de Lucila para lá. Amém? Hebreus capítulo 11, irmãos, você vai ver lá os detalhes, e como eu disse, não deu para falar de todos. Ele nem fala de detalhes de Davi, não fala de detalhes de Samuel, dos grandes profetas. E essas pessoas da galeria da fé de Hebreus 11, todas viveram algo extraordinário. Fala de Josué,
que foi aquele homem que derrotou, que pelo ato de fé caíram as mãos de Jericó. Fala de Moisés. Homens de fé, é uma galeria de fé absurda. E nem coloca as falhas deles. Porque o autor ainda diz que ele até iria falar de Sansão, que Sansão teve atos de fé, mas teve as bobeiras dele lá com Dalila, umas coisas meio atrapalhadas, mas ele sempre destacando o ponto que positivo do que essas pessoas com essa fé extraordinária fizeram. Para que essa galeria, irmãos, da fé? Para que essa galeria? Para quê, irmãos? Para o nosso testemunho. Todo Hebreus 11 está montado com uma galeria extraordinária. Agora, quando chega no capítulo 12, aí agora eu quero o pastor Heleno aqui. Aí no capítulo 12, o autor diz bem assim, não, pode só o senhor, vem cá. Aí diz bem assim no capítulo 12, portanto, nós devemos olhar agora para quem? Para Jesus. Fica lá em cima do púlpito, lá no púlpito, lá em cima. Olhem agora para quem? Para Jesus, que é o autor e o consumador da vossa fé. Todos esses daqui, esses da galeria, pode ir para o lado agora, todos da galeria foram importantes no seu tempo, na sua história, todos servem para nossa inspiração. Pode ficar virado para lá, mas o autor diz bem assim agora, vocês não devem colocar os olhos neles, vocês devem colocar os olhos em quem? Em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da vossa fé. Porque embora essas pessoas da galeria pudessem viver algo extraordinário pela fé, na velha aliança, muito mais agora nós podemos, por meio de Cristo, na nova aliança. Aleluia! Nós podemos olhar, nós podemos viver algo muito mais. Eles fizeram cada um fez algo de positivo, mas Jesus, Ele foi completo. A sua obra é completa, é perfeita, nele não tem falha, não tem imperfeição, na vida dele não tem um ponto positivo e tantos outros negativos. Ele é o sacrifício perfeito, ele é aquele que nos aperfeiçoa. Então ele não é só a inspiração, ele é o autor da vida e da fé. Pode sentar, obrigado, vamos para eles. Aleluias, aleluias. Oh irmãos, como nós precisamos, irmãos, enxergar esse poder da fé. Como nós podemos enxergar esse poder extraordinário da fé. Irmãos, como as pessoas se abatem diante de um problema, como as pessoas murmuram diante de um dia ruim, como as pessoas desanimam na fé, às vezes por causa de uma tempestade, por causa de uma situação, de um tempo difícil, porque se abateu uma crise, porque ficou desempregado, porque apareceu um mioma, porque apareceu uma coisa ruim, porque é alguém da família, porque o marido brigou, porque o pai, porque a mãe, e as pessoas começam a murmurar, a reclamar, as águas começam a se turvar interiormente, a pessoa desanima e ao invés de estar avançando na fé, está naufragando na fé. E não deveria ser assim, porque nós temos Jesus como nosso exemplo. Jesus suportou humilhação, suportou traição, suportou perseguição, rejeição, tudo que você possa imaginar. A família criticou, os judeus o traíram, condenaram, julgaram, crucificaram o nosso Senhor, mas Ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. E mais, e bem antes disso, e bem antes da ressurreição, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vocês vão destruir o templo, mas no terceiro dia ele vai ser erguido. Ele liberou palavras de fé e palavras de vida sobre a sua própria condição. E é isso que nós devemos fazer. Não ficar com uma fé em silêncio. Não ficar tomando pancada, paulada e notícia ruim e deixando se abater e chorando, porque nós ouvimos na igreja que se você quer vitória, vai chorando e geme e chora, mas a Bíblia não diz assim. Em 1 João 5,4 diz: ora, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Em quem? Em Jesus. A minha fé não é em Abraão, não é em Isaac, não é em Jacó, não é em Moisés. A minha fé é em Jesus. Ele é o meu firme fundamento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Oh, amados, essa fé é algo extraordinário. Observe para a sua própria história de vida e veja que aonde você venceu, a fé estava lá. E às vezes em que você tirou os olhos de Jesus, você naufragou, como Pedro. Temos que trilhar esse caminho de fé. Amém? Diga: eu vou viver e vou experimentar em minha vida o poder extraordinário da fé. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia.